Olá, eu sou Paulo Roberto Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Por isso, em vez de matar a humanidade, como fez na época do dilúvio, em vez de matar a humanidade, como foi feita lá na cidade de Sodoma e Gomorra, que o fogo desceu do céu e acabou com todos que estavam lá, em vez de acabar com as vidas do mundo, assim como Deus fez em algumas batalhas, exterminando alguns povos, exterminando algumas civilizações, que eram contrárias à vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos realmente dignos de condenação, dignos de morte, mas em vez de me matar, em vez de matar a minha família, em vez de aniquilar com a humanidade, Ele escolheu mandar o seu Filho. Então ajude esse canal a alcançar mais vidas. Compartilhe, inscreva-se, deixe o like, ative o sininho. Agora, assista a mensagem na íntegra e descubra qual é o poder de filho. Seja edificado com essa mensagem. João, capítulo 1, o versículo 12 e 13 da palavra do Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao nome de Jesus. Passagem bem conhecida do Evangelho de João, mas a Bíblia, ela é um livro que se renova cada dia. E por isso nós lemos a Bíblia e gostamos de ler a Bíblia, porque ainda que nós passamos por textos que nós já lemos, que nós passamos por capítulos que nós já lemos, né? Quem teve a possibilidade já de ler a Bíblia completa, como eu, já lemos todos os versículos que estão na Bíblia, mas cada dia nós lemos novamente versículo. E se eu ler hoje, João capítulo 1, versículo 12, eu tenho uma meditação, amanhã eu tenho outra, depois eu tenho outra, depois eu tenho outra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é um livro vivo. A Bíblia, ela é o único livro no mundo inspirado por Deus, onde Deus orienta as pessoas, onde Deus fala com o povo através deste livro que está aqui. Nós podemos ir às diversas bibliotecas do mundo, podemos ir nas melhores sites de livros e literaturas e comprar maravilhosos livros, maravilhosas literaturas e obras escritas por pastores, obreiros, pessoas gabaritadas de vários ramos da teologia, de vários ramos de conhecimento, livros bons, livros que nos trazem conhecimento e nos ajudam em alguma coisa e nos auxiliam na nossa vida, mas nenhum deles se compara com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela foi escrita por homens que andaram com Deus, homens que vivenciaram, tiveram experiências com Deus. Uns andaram juntos de Jesus, vendo Deus face a face, outros ouviram a sua voz, outros viram o seu agir, foram usados pelo Senhor para fazerem grandes coisas e grandes maravilhas no mundo. Por isso Deus deixa a Bíblia como bússola para nós. Nós podemos estar alegres porque nós conhecemos a Bíblia, conhecemos o Evangelho, somos chamados de evangélicos porque compreendemos a verdade do Evangelho de Cristo e procuramos seguir. Mas nem sempre foi assim. Agora nós temos a Bíblia completa, mas aqueles que não têm acesso à Bíblia não conhecem muitas verdades que nós conhecemos. Há países no mundo em que as pessoas não podem ter um exemplar da Bíblia como eu e você temos. Eles têm pequenas porções da palavra e daquela forma vão se alimentando e daquela forma vão aprendendo a respeito de Deus. A Bíblia vai nos dizer que o homem, ele foi feito por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, mas o pecado o corrompeu e ele deixou o status de ser filho. Ele agora deixou de ser filho
e passou a ser uma criatura vivente pelo mundo. Mas assim como o Pai ama o Filho, nós aqui no mundo, Deus também ama nós, sobre toda e qualquer circunstância. Por isso, em vez de matar a humanidade, como fez na época do dilúvio, em vez de matar a humanidade, como foi feita lá na cidade de Sodoma e Gomorra, que o fogo desceu do céu e acabou com todos que estavam lá, em vez de acabar com as vidas no mundo, assim como Deus fez em algumas batalhas, exterminando alguns povos, exterminando algumas civilizações que eram contrárias à vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos realmente dignos de condenação, dignos de morte, mas em vez de me matar, em vez de matar a minha família, em vez de aniquilar com a humanidade, Ele escolheu mandar o seu Filho, o que Ele tinha de mais precioso, de mais valioso, seu Filho unigênito, que desceu da glória, despiu-se da sua majestade, viveu no mundo como homem, e foi sentenciado à cruz do Calvário e foi morto. Foi morto por mim e por você, porque nós deveríamos morrer. Aleluia! Mas a morte do justo Jesus, a morte do Filho de Jesus, Ele trouxe para nós algumas bênçãos, algumas vitórias que mudaram a nossa história. O versículo que nós lemos, escrito pelo apóstolo João, número 12, diz que todos aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, foi por quê? Por uma prerrogativa. Você pode ser filho de Deus, você pode se aproximar de Deus, você pode novamente ter a comunhão com Deus, mas para que você chegue até Deus, existe apenas um caminho. Para que você novamente tenha comunhão com Deus, existe apenas uma resposta. Para que você possa chegar a Deus, não existe alternativas, não existe opções, não existe meios, a não ser apenas um: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, é o caminho que nos conduz a Deus. A Bíblia diz que aqueles que creram no nome de Jesus receberam um poder de serem feitos filhos de Deus. Já paramos para pensar, meus irmãos, além de sermos salvos da condenação e da ira que estava sobre nós pelo pecado, a Bíblia diz que nós mudamos a nossa nomenclatura. Nós deixamos de ser criaturas ou filhos da ira, como diz a Bíblia, e passamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, os homens de Deus que andaram com o Senhor eram chamados de servos de Deus. Eles eram servos do Senhor. Lá vem o profeta, o servo do Senhor, o servo do Altíssimo, o servo do Todo-Poderoso, porque viviam uma vida de prestação, de serviço a Deus. Nós ainda continuamos servindo a nosso Deus, mas agora nós não somos apenas servo, porque há uma diferença entre servo e há uma diferença entre filho. Se nós olharmos para a história de Abraão, Abraão tinha muitos servos que trabalhavam com ele, e quando ele ainda não tinha filhos, se ele viesse a voltar, o seu servo seria aquele, o seu servo maior seria aquele que dominaria sobre todas as coisas de Abraão, seria aquele que cuidaria de todas as riquezas e fazendas de Abraão. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. Então a Bíblia diz que nasce seu filho, nasce Ismael e nasce Isaque. Isaque era aquele filho da promessa de Deus, a qual Deus ia abençoar e passar tudo que Abraão tinha, tanto a promessa quanto as riquezas e as fazendas, eram passadas para o filho e não para o servo. Aleluia. A partir do momento que nós acreditamos no milagre da cruz, a partir do momento que nós acreditamos que Deus saiu da sua glória, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, deixou a glória, veio à terra, encarnou em Maria e viveu neste mundo e morreu na cruz do Calvário, mas